Um envelope escondido dentro do confessionário. Uma prova proibida na casa de Deus. E a queda mais espetacular que essa novela já entregou. O padre Viriato tropeça num pacote esquecido atrás do banco do confessor. E quando abre, gente, quando ele vê o que tem ali dentro, a vida de Virgínia desaba por completo. Porque aquele dinheiro não é qualquer dinheiro. É o pagamento de um crime hediondo. É a moeda manchada com o sangue do Tonho que agora luta entre a vida e a morte no hospital. Se você acompanha essa história comigo até aqui, já deixa o like agora mesmo, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque o que vem nos próximos minutos é o desmascaramento mais brutal de toda a nobreza do amor. A casa de Diógenes vai desabar diante dos seus olhos. Marta vai cair de joelhos arrasada. Mirinho vai romper o noivado na frente de toda a família. E Virgínia, aquela moça mimada que riu de todo mundo, vai sair algemada pelas ruas dessa cidade humilhada. Segurem firme no celular, segurem firme no coração, porque cada minuto desse vídeo é puro turbilhão de emoção. E a justiça começa agora. Tudo começa quando Virgínia, ainda em estado de pânico depois do ataque devastador do bando de Belarmino, percebe que precisa cumprir a promessa feita ao Sebastião. Vocês lembram, né? Lembram quando aquela menina mimada, cheia de inveja, decidiu que ia destruir o ateliê de Lúcia, custasse o que custasse? Pois é, agora chegou a hora de pagar o preço do crime. E Virgínia não tem ideia de que está cavando a própria sepultura social. Eu não acreditei quando vi a cara de cinismo dessa moça. Virgínia chega na casa de Diógenes, toda arrumada, toda doce, toda fingida, e olha para o pai com aqueles olhos de coitadinha que ela sabe fazer tão bem. Papai, eu preciso de um dinheiro, é urgente. É uma encomenda especial que eu fiz para surpreender o Mirinho no nosso casamento. O senhor não pode me negar isso. E Diógenes, coitado, esse pai que ama a filha mais do que tudo nesse mundo, esse homem que sempre foi tão bondoso com a Virgínia, acaba caindo no conto de fadas dela mais uma vez. Marta até estranha. Vocês precisam ver. Marta olha para o marido com cara de desconfiança, porque essa não é a primeira vez que Virgínia chega pedindo dinheiro com história estranha. Mas Diógenes, na inocência dele, no amor de pai cego que ele tem, assina o vale lá no banco e libera uma quantia muito alta para a filha. E Virgínia sai dali rindo por dentro, segurando o envelope com aquela bolada toda, sabendo perfeitamente que aquele dinheiro vai pagar o homem que destruiu a vida da Lúcia, que destruiu o ateliê, que botou tiro no Tonho. Vocês conseguem acreditar nessa frieza? Eu juro para vocês que essa cena me deixou de queixo caído, porque Virgínia trata aquele envelope como se fosse coisa boa, como se fosse uma compra qualquer, quando na verdade aquele dinheiro tem sangue. Aquele dinheiro tem o tiro do Tonho. Aquele dinheiro tem as lágrimas da Lúcia vendo o sonho do ateliê virar cinzas. E essa moça anda pelas ruas de Barro Preto carregando o envelope como se nada estivesse acontecendo. A bomba estoura quando Sebastião procura Virgínia no jardim da casa dela, todo aflito, todo nervoso, com aqueles olhos esbugalhados que ele faz quando está em pânico. Virgínia, o carrapato cumpriu a parte dele. O ataque foi feito, o ateliê foi destruído, o serviço tá feito. Agora você precisa pagar o homem, senão a coisa fica feia pro nosso lado. E aí, minha gente, aí Virgínia entra num desespero que vocês não fazem ideia. Porque uma coisa é planejar a maldade no quentinho do quarto. Outra coisa bem diferente é ter que entregar o dinheiro para um cangaceiro de verdade. E é aqui que essa cabeça desvairada da Virgínia tem a pior ideia da vida dela. Olhem só que absurdo, olhem só que afronta a Deus, olhem só que descaramento essa moça vai cometer. Virgínia decide, vejam vocês, ela decide que o melhor esconderijo possível para o pagamento do crime é o confessionário da igreja. Sim, vocês ouviram direito. O confessionário, o lugar mais sagrado da casa de Deus, o lugar onde os fiéis se ajoelham para pedir perdão, é exatamente o lugar que essa criatura escolhe para esconder o dinheiro do pecado. Sebastião, ninguém vai procurar dinheiro dentro de um confessionário. O padre Viriato confia em todo mundo, a igreja fica aberta o dia inteiro, é o esconderijo perfeito. Você só precisa entrar lá quando ninguém estiver vendo, deixar o envelope atrás do banco do confessor, e o carrapato vai lá pegar quando achar seguro. Sebastião, coitado, ele tenta argumentar, ele tenta dizer que isso é heresia, que isso é coisa do capeta, que profanar a casa de Deus desse jeito vai trazer maldição para a família. Mas Virgínia, com aquela voz autoritária que ela aprendeu com a mãe, com aquela frieza de quem já vendeu a alma faz tempo,
Ordena que Sebastião faça exatamente o que ela mandou. Meu Deus do céu, eu fiquei sem chão. Como pode uma criatura humana usar a casa de Deus para cometer um crime tão hediondo? Como pode essa moça olhar para um confessionário e enxergar um cofre? E Sebastião, gente, esse rapaz apaixonado, esse pobre coitado que sempre foi manipulado pela Virgínia, lá vai ele cumprir mais uma ordem absurda da amada. Ele entra na igreja na hora do almoço, quando o padre Viriato está descansando depois da missa, e quando vê que não tem ninguém olhando, ele se enfia dentro do confessionário e empurra o envelope bem lá no canto, atrás do banquinho de madeira onde o padre Viriato se senta para ouvir as confissões dos fiéis. E olha que ironia trágica essa novela nos dá. Justamente o lugar onde os pecadores vão pedir perdão, justamente o lugar onde a alma se purifica diante de Deus, é o lugar escolhido por Virgínia para esconder o pagamento de um crime de morte. Porque, gente do céu, o Tonho foi atingido por um tiro durante o ataque do bando. O Tonho está entre a vida e a morte no hospital. E o dinheiro que vai pagar esse crime está dentro do confessionário da igreja de Barro Preto. Inacreditável, gente. Inacreditável o tamanho da maldade que essa criatura é capaz de cometer. E enquanto Sebastião sai da igreja com o coração disparado, suando frio, olhando para os lados para ver se ninguém viu nada, Virgínia em casa toma o seu chá da tarde como se nada tivesse acontecendo, como se ela não tivesse acabado de profanar uma igreja, como se ela não tivesse acabado de mandar um cangaceiro destruir o ateliê de uma moça inocente. E o pior de tudo, minha gente, o pior de tudo é que essa criatura sente prazer no que fez, sente orgulho. Ela acredita de verdade que conseguiu se vingar da Lúcia e que ninguém nunca vai descobrir o que ela fez. Mas, queridos espectadores, a vida dá voltas. A vida sempre dá voltas. E os planos do céu são muito maiores do que os planos dos malvados desta novela. Porque enquanto Virgínia comemora sozinha no quarto a sua falsa vitória, o destino já estava preparando uma armadilha perfeita para essa moça. E essa armadilha tem nome, gente. E o nome é Padre Viriato. Olha que coisa mais linda Deus faz. Olha que coisa mais perfeita o destino arma. No dia seguinte ao depósito maldito feito por Sebastião, o padre Viriato volta para a igreja com o coração pesado, ainda abalado por tudo que aconteceu durante o sequestro do bando de Belarmino, ainda agradecendo pela graça de ter sido resgatado pelo irmão Carrapato. E lembrem, gente, lembrem que Viriato e Carrapato são irmãos gêmeos. Essa coincidência incrível, essa semelhança física, vai ser fundamental para a história que vai acontecer agora. Viriato entra na igreja, faz o sinal da cruz diante do altar, pede a bênção a Nossa Senhora e segue para o confessionário para começar a confissão diária dos fiéis. A cidade inteira está abalada com o ataque do bando. Todo mundo precisa de conforto espiritual, todo mundo precisa rezar. E o padre se dispõe a ficar a tarde inteira ouvindo as aflições do povo. Mas o que ele não imagina, gente, o que ele não faz a menor ideia, é que dentro daquele confessionário tem uma bomba prestes a estourar. E olha como o destino é generoso com os bons. Viriato entra no confessionário, se ajeita no banquinho e na hora de se sentar, o pé dele tropeça em alguma coisa. O padre olha para baixo, estranha, abaixa para ver o que é e pega nas mãos um envelope grosso, pesado, lacrado, que estava escondido atrás do banco do confessor. Misericórdia, gente! O coração do padre dispara. O que é isso? Como veio parar aqui? Quem deixou isso aqui na casa de Deus? Viriato olha para os lados, vê que não tem ninguém na igreja ainda, e com mãos trêmulas ele abre o envelope. E aí, minha gente, aí Viriato quase cai para trás. Quando o padre vê a quantidade de dinheiro que tem dentro daquele envelope, ele se ajoelha ali mesmo, na frente do banquinho, e começa a rezar, porque é dinheiro demais, gente. É uma quantia absurda, é uma fortuna, é o tipo de dinheiro que só circula entre os ricos de Barro Preto, e que de jeito nenhum mesmo, deveria estar escondido dentro do confessionário de uma igreja. Deus do céu! O que é isso? Quem fez isso? Por que esse dinheiro está aqui? O padre Viriato, com o coração disparado, conta o dinheiro nota por nota e fica ainda mais assustado quando percebe o valor total. É um dinheiro que serve para comprar terra, para comprar gado, para comprar a vida inteira de muita gente pobre dessa cidade. E está escondido dentro do confessionário da igreja, longe dos olhos de todos, esperando alguém para buscar. Viriato fecha o envelope, segura ele bem firme nas mãos e começa a pensar com aquela inteligência aguçada de quem viveu muita coisa na vida.
O padre sabe que dinheiro escondido em lugar sagrado só pode significar uma coisa: crime. Ninguém esconde dinheiro de origem honesta dentro de um confessionário. Ninguém precisa profanar a casa de Deus para guardar fortuna lícita. Aquele envelope, aquele monte de dinheiro, só pode ser o pagamento de algum negócio escuso, de alguma coisa muito errada. Eu preciso descobrir de onde veio esse dinheiro. Eu preciso descobrir para quem ele se destina. Porque enquanto esse envelope estiver na minha igreja, a minha consciência não vai me deixar dormir. E olha que coisa linda essa cena, minha gente. Olha que padre maravilhoso esse Viriato. Outro homem qualquer na situação dele, talvez ficasse tentado a pegar aquele dinheiro para si, talvez pensasse em usar para construir alguma coisa para a igreja, talvez achasse que era providência divina. Mas Viriato não. Viriato é homem de Deus de verdade. E ele entende imediatamente que aquele dinheiro tem origem suja. O padre guarda o envelope dentro de uma caixinha trancada que ele tem na sacristia. Faz um sinal da cruz, pedindo proteção. E decide que vai investigar a origem daquele dinheiro, custe o que custar. E é aí, gente, é aí que a memória do padre começa a trabalhar. Porque Viriato lembra de uma conversa, lembra de uma coisa que aconteceu há poucos dias e que faz todo o sentido com o que ele acabou de encontrar. Tudo começa a se encaixar quando o padre Viriato se lembra daquela conversa terrível que ele teve com Sebastião antes do ataque do bando. Vocês lembram, né? Lembram quando Sebastião, todo nervoso, todo aflito, confessou ao padre que Virgínia tinha pedido para ele contratar um cangaceiro para atacar o ateliê da Lúcia? Pois é, gente, aquele momento foi tão impactante, foi tão chocante, que ficou gravado na alma do padre. E agora, com aquele envelope cheio de dinheiro nas mãos, o padre começa a juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Foi de cair o queixo, pensa o padre, falando sozinho na sacristia. O Sebastião veio aqui me contar que a Virgínia tinha contratado o cangaceiro Carrapato para destruir o ateliê. E agora, alguns dias depois, eu encontro um envelope cheio de dinheiro escondido dentro do confessionário. Isso só pode significar uma coisa. Isso só pode ser o pagamento que a Virgínia prometeu ao Carrapato pelo serviço criminoso. Misericórdia, gente! O padre Viriato fica em pé na sacristia, com as pernas trêmulas, com o coração disparado, com aquela sensação horrível de quem acabou de descobrir uma verdade aterradora. Porque agora, com aquela conclusão na cabeça, tudo faz sentido. O ataque do bando de Belarmino ao ateliê não foi coincidência. Não foi mera passagem dos cangaceiros pela cidade. O ateliê foi atacado de propósito, foi destruído por encomenda, foi alvo de um plano frio e calculado da Virgínia. E o pior, gente, o pior de tudo, é que esse plano hediondo provocou consequências terríveis. Porque foi durante esse ataque, foi durante essa invasão criminosa que o Tonho levou o tiro no peito. Foi por causa desse plano sujo da Virgínia que o Tonho está hospitalizado, lutando entre a vida e a morte, com a Lúcia desesperada do lado da cama dele. Tudo, absolutamente tudo, é consequência direta da maldade calculada dessa moça mimada. Viriato fecha os olhos, encosta a testa nas mãos e começa a chorar baixinho na sacristia. Aquele padre bondoso, aquele homem santo, aquele servo de Deus, não consegue acreditar no tamanho da maldade humana. Como pode uma moça criada com tanto carinho, criada com tanto luxo, ter o coração tão duro a ponto de mandar destruir um ateliê, a ponto de provocar um tiro num inocente, a ponto de profanar uma igreja com dinheiro do pecado? Eu não posso ficar calado, Senhor. Eu não posso permitir que essa maldade continue acontecendo na minha cidade. Eu vou expor essa traição. Eu vou desmascarar essa criminosa. Eu vou fazer justiça pelo Tonho e pela Lúcia. Me dá forças, meu Deus. Me dá forças para fazer o que precisa ser feito. E aí, com a coragem que só os santos têm, o padre Viriato pega o envelope de dentro da caixinha, esconde dentro da sotaina e sai da igreja decidido a tomar uma atitude que vai mudar para sempre a história de Barro Preto. A primeira coisa que Viriato faz é procurar Sebastião. O padre sabe que precisa confirmar as suas suspeitas antes de tomar qualquer atitude maior. E o rapaz é a peça-chave dessa armação toda. Viriato encontra Sebastião sozinho no curral da fazenda dele, todo abatido, todo arrependido, com aquela cara de quem não dorme há noites. E o padre, sem rodeios, vai direto ao ponto. Sebastião, meu filho, eu encontrei o envelope dentro do confessionário. Eu encontrei o dinheiro que tu deixou lá para pagar o Carrapato. Não adianta negar, não adianta inventar história, porque eu sei de tudo. E agora tu vai me confirmar.
na frente de Deus e da Virgem Maria, que esse dinheiro é o pagamento da Virgínia para a destruição do ateliê. Sebastião, gente! Sebastião quase desmaia! O rapaz fica branco como cera, começa a tremer da cabeça aos pés e cai de joelhos diante do padre. Padre, me perdoa. Me perdoa, padre, pelo amor de Deus. Eu só fiz o que a Virgínia mandou. Eu sou apaixonado por ela, padre. Eu sempre fui apaixonado por ela. E ela me usa, ela me manipula, ela faz comigo o que quer. Foi ela, padre. Foi a Virgínia que mandou contratar o carrapato. Foi ela que combinou todo o ataque. Foi ela que pediu para eu esconder o dinheiro no confessionário. Eu sei que tô amaldiçoado, padre. Eu sei que vou pro inferno por causa do que eu fiz. E ali, naquele curral, com Sebastião chorando aos seus pés, o padre Viriato confirma sua pior suspeita. A Virgínia é a mandante de tudo. A Virgínia provocou o tiro no Tonho. A Virgínia profanou a casa de Deus. E agora, gente, agora começa a hora da verdade. Porque o padre Viriato decide que vai expor essa traição diante de toda Barro Preto, custe o que custar. Olha que coisa linda de se ver. Olha que momento poderoso essa novela nos dá. Depois de confirmar tudo com Sebastião, o padre Viriato sabe que precisa começar a expor a verdade pelas pessoas mais afetadas pelo crime. E quem foi a pessoa mais afetada, gente? Quem perdeu mais com esse ataque hediondo? Caetana, a mãe do Tonho, a mulher mais sofrida dessa novela, a mãe que está há dias sem dormir, cuidando do filho baleado. Viriato vai até a casa de Caetana e, quando chega lá, encontra essa mulher arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar, com as mãos trêmulas de tanto rezar. Caetana mal consegue ficar em pé, gente, tão grande é o sofrimento dessa mãe. E o padre, com toda a delicadeza do mundo, com toda a compaixão de servo de Deus, pede para conversar a sós com ela na sala. Caetana, minha filha, eu preciso te contar uma coisa muito séria, uma coisa que vai te abalar profundamente, mas que tu precisa saber. O ataque ao ateliê da Lúcia, o tiro que pegou o Tonho, nada disso foi acidente. Tudo foi planejado, tudo foi encomendado, tudo foi pago em dinheiro vivo. Caetana, gente, Caetana fica em estado de choque. Ela leva as mãos ao peito, abre a boca sem conseguir falar e pergunta com a voz embargada quem foi o monstro que fez isso com o filho dela. E aí, o padre Viriato, com mãos firmes mas com o coração doído, tira do bolso o envelope com o dinheiro. Caetana arregala os olhos, sem entender nada, sem conseguir processar o que está vendo. Esse envelope, Caetana, eu encontrei dentro do confessionário da igreja. E esse dinheiro, minha filha, é o pagamento pelo ataque. É a quantia que foi prometida ao cangaceiro Carrapato pelo serviço de destruir o ateliê. E quem encomendou esse crime? Quem mandou contratar o cangaceiro? Quem pagou para que tudo isso acontecesse? Foi a Virgínia. A Virgínia, filha do Diógenes. Misericórdia, queridos espectadores. Caetana solta um grito de dor que rasga o coração de quem ouve. É um grito de mãe ferida. É um grito de revolta. É um grito que vem das entranhas. Não pode ser, padre. Não pode ser que aquela menina mimada, aquela criatura caprichosa, tenha sido capaz de quase matar o meu Tonho. Por que, padre? Por que ela faria uma coisa dessas? Por que tanto ódio, tanta maldade? E o padre Viriato, gente, com aquela paciência de santo, explica para Caetana toda a história. Virgínia tem inveja mortal da Lúcia, Caetana. Ela não suporta o sucesso do ateliê. Ela não suporta o talento da Lúcia. Ela não suporta que o Mirinho tenha olhos para essa moça. E para se vingar dessa inveja, ela decidiu mandar destruir o ateliê. Ela contratou o Carrapato através do Sebastião, e o cangaceiro veio com o bando do Belarmino, atacou a cidade, destruiu o ateliê e, por consequência, atingiu o Tonho com um tiro. O sangue do teu filho, Caetana, está nas mãos da Virgínia. E aí, gente, aí Caetana se transforma. Aquela mulher abatida, aquela mulher chorona, aquela mãe quebrada, dá lugar a uma leoa. Caetana se levanta da cadeira com os olhos em chamas, com os punhos cerrados, com aquela determinação que só uma mãe tem quando o filho dela foi machucado. Padre, eu juro pela memória do Antônio, eu juro pelo amor que tenho pelo meu Tonho, eu juro pela alma da minha mãe, que a Virgínia vai pagar por isso. Eu vou desmascarar essa cobra venenosa diante de toda Barro Preto. Ela vai cair, padre. Ela vai cair muito feio. E eu vou estar lá para ver. Que cena emocionante, gente. Eu não consegui segurar as lágrimas vendo essa mãe, tão forte, tão valente, jurando justiça pelo filho.
E o padre Viriato, com aquela voz de paz, abençoa Caetana e diz que vai apoiar essa luta até as últimas consequências. Eu estou contigo, minha filha. A casa de Deus não vai compactuar com essa maldade. A verdade vai vir à tona e a justiça vai ser feita. Caetana então pede para ficar com o envelope, para mostrar para Lúcia e para Alica. Mas o padre Viriato explica que precisa manter a prova segura e que ele mesmo vai junto com ela até o hospital. Os dois saem da casa de Caetana decididos, com o coração disparado, mas com a certeza de que estão fazendo a coisa certa. E pelo caminho, gente, Caetana vai chorando, mas chorando de raiva agora, chorando de revolta, chorando de indignação. Chegando ao hospital, a cena é de partir o coração. Lúcia está sentada ao lado da cama do Tonho, segurando a mão dele, rezando baixinho, com aquele rosto cansado de quem não dorme há dias. O Tonho, coitado, está pálido como cera, respirando com dificuldade, conectado ao soro, ainda inconsciente. E quando Caetana entra no quarto seguida pelo padre Viriato, Lúcia se levanta assustada, achando que aconteceu alguma coisa pior. Não, minha filha, não te assusta, diz Caetana, abraçando a Lúcia com força. O Tonho está estável, graças a Deus. Mas eu vim aqui, eu e o padre Viriato, porque a gente descobriu uma coisa terrível, uma coisa que vai mudar tudo. Senta aqui, minha filha, porque tu precisa ouvir. Lúcia se senta, com o coração disparado, sem entender o que está acontecendo. E o padre Viriato, com toda a delicadeza, com toda a paciência, conta para Lúcia tudo o que descobriu. Mostra o envelope, conta sobre o pagamento, explica que Virgínia foi a mandante do ataque e que o tiro no Tonho é consequência direta dessa armação. Lúcia, gente, Lúcia escuta tudo em silêncio, com os olhos fixos no padre, processando cada palavra com aquela inteligência de princesa que ela tem. E quando o padre termina de falar, Lúcia se levanta da cadeira com uma postura régia, com aquela altivez de quem nasceu para reinar, e diz com voz firme: Padre Viriato, Caetana, eu agradeço do fundo do meu coração por terem vindo me contar essa verdade. E eu juro, em nome do meu pai Cayman, em nome do meu povo de Batanga, que essa criatura vai pagar caro pelo que fez. Não só destruir um ateliê, mas atentar contra a vida do homem que eu amo, do meu Tonho, do meu guerreiro. Isso eu não vou perdoar nunca. Niara, gente, Niara, que estava no quarto também, fica admirando a filha. Niara, que sempre foi tão protetora, tão cuidadosa, agora vê na filha aquela mesma força que ela viu no marido Cayman antes de morrer. E Niara abraça a Alica e diz: Minha filha, eu apoio cada decisão tua. Essa Virgínia precisa ser exposta, precisa ser desmascarada diante de todos, e a partir de hoje, ela não vai mais ter paz em Barro Preto. Que cena poderosa, queridos espectadores. Eu fiquei tão emocionado vendo essas três mulheres unidas, vendo esse Padre Santo apoiando elas, vendo essa força feminina se levantando contra a maldade. E Alica, com aquela determinação de princesa, decide que vai expor Virgínia publicamente, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, porque essa moça não merece nem o ar que respira depois do que fez. Padre, a gente precisa ir agora mesmo na casa do Diógenes. O pai da Virgínia precisa saber a verdade sobre a filha. Ele precisa ver com os próprios olhos o monstro que ele criou. E depois, padre, a gente chama o Fortunato para registrar a queixa. Essa criatura precisa ser presa, precisa pagar pelos crimes na cadeia, precisa servir de exemplo para que outras moças mimadas não pensem que podem comprar a destruição da vida alheia. E o padre Viriato, com firmeza, concorda com cada palavra de Alica. Antes de sair do hospital, Alica se aproxima da cama do Tonho, beija a testa dele com todo o amor do mundo e sussurra no ouvido do amado: Meu guerreiro, fica firme, não me deixa, não desiste, fica comigo, porque eu vou fazer justiça por nós dois. E quando tu acordar, meu amor, vai encontrar uma Barro Preto diferente. Uma Barro Preto onde a Virgínia já vai ter pago por tudo que fez contra a gente. E olha que momento lindo, gente. Olha que demonstração de amor poderosa. O Tonho, mesmo inconsciente, mesmo na luta entre a vida e a morte, dá um leve sorriso quando ouve a voz da Alica. Como se a alma dele soubesse que a princesa está ali. Como se o coração dele respondesse ao amor dela mesmo no meio daquela tempestade. Caetana chora vendo essa cena. Niara chora. O padre Viriato faz o sinal da cruz emocionado. E a partir desse momento, gente, está decretada a queda de Virgínia. E agora, queridos espectadores,
Agora começa o momento mais aguardado dessa história. Agora, a gente vai ver a Virgínia desmoronar diante da própria família, diante do próprio pai, diante de todos que ela passou a vida inteira manipulando. Segurem firme, porque o que vem agora é de arrepiar. O padre Viriato sai do hospital com o coração disparado, com a mão tremendo segurando o envelope dentro da sotaina, mas com a alma firme na missão divina de fazer justiça. Ele caminha pelas ruas de Barro Preto com passos largos, decididos, sem olhar para trás. E pelo caminho, gente, o padre vai rezando, vai pedindo a Deus sabedoria, vai pedindo a Nossa Senhora coragem para enfrentar Diógenes, com a verdade mais difícil que esse pai vai ouvir na vida. Quando o padre chega à mansão dos Cassiano, é Aurelinda quem abre a porta. A empregada, percebendo a gravidade no rosto do padre, sabe que alguma coisa muito séria está acontecendo. Padre Viriato, em que posso ajudar? O senhor quer falar com o senhor Diógenes? E o padre, com voz firme, pede para falar imediatamente com o patriarca da família, em particular, no escritório. Diógenes, que estava na sala lendo o jornal, recebe a notícia da visita inesperada do padre com surpresa. Padre Viriato, a esta hora, deve ter acontecido alguma coisa grave. Diógenes pede licença para Marta e segue para o escritório, sem imaginar nem em sonhos que a vida dele está prestes a mudar para sempre nesse encontro. Marta, gente, Marta fica com aquele coração de mãe apertado, com aquela intuição feminina de que alguma coisa não vai bem. No escritório, Diógenes recebe o padre Viriato com toda a cortesia. Padre, sente-se, por favor. O que aconteceu? O senhor está pálido, está abatido. O ataque do bando ainda lhe abalou muito? O senhor precisa de algum tipo de ajuda? E o padre Viriato, com voz solene, responde: Diógenes, eu vim aqui hoje para te trazer uma notícia muito dolorosa. Uma notícia que vai te ferir profundamente como pai. Mas eu não posso ficar calado diante da maldade que descobri. E como tu és um homem de bem, um homem temente a Deus, eu sei que tu vais saber agir corretamente. Diógenes franze a testa, fica intrigado e pede para o padre falar com clareza. E então, gente, o padre Viriato tira o envelope do bolso da sotaina e coloca em cima da mesa. Diógenes, esse envelope com dinheiro foi encontrado escondido dentro do confessionário da igreja. Tu reconhece esse dinheiro? Tu sabe de onde ele veio? Diógenes pega o envelope, abre, olha o conteúdo e fica branco como cera. Porque aquele dinheiro, gente, aquele dinheiro tem origem certa, tem assinatura clara, tem documentação no banco. Esse dinheiro saiu do meu banco, padre. Esse é o vale que eu assinei para minha filha Virgínia há poucos dias. Ela me pediu emprestado dizendo que ia fazer uma encomenda especial para o casamento dela com o Mirinho. Como pode esse dinheiro estar dentro do confessionário da igreja? Isso não faz sentido nenhum. Diógenes, gente, Diógenes começa a tremer das pernas, começa a suar frio, porque o cérebro dele, de homem de negócios, já está fazendo as contas e chegando a conclusões terríveis. E o padre Viriato, com voz firme, mas com olhar de compaixão, diz: Diógenes, eu preciso te contar uma coisa que vai partir o teu coração de pai. Mas eu não posso te poupar dessa verdade. Esse dinheiro, esse envelope que tu tem nas mãos, é o pagamento que a tua filha Virgínia prometeu ao cangaceiro Carrapato pela destruição do ateliê da Lúcia. Foi a tua filha, Diógenes, que contratou os criminosos. Foi a tua filha que mandou atacar o ateliê. E foi por causa dessa armação dela que o pobre Tonho está hospitalizado, lutando entre a vida e a morte. Misericórdia! Gente do céu! Diógenes solta o envelope, leva as mãos ao peito e cambaleia até cair sentado na cadeira do escritório. Aquele homem rico, aquele banqueiro poderoso, aquele patriarca respeitado, vira em segundos num montinho de gente quebrada. Não, padre, não pode ser. Minha filha não é capaz disso. A Virgínia é mimada, é caprichosa, mas ela não é assassina, padre. Ela não seria capaz de mandar matar ninguém. Tem que haver um engano. Mas o padre Viriato, com a paciência dos santos, conta tudo. Conta sobre a confissão do Sebastião, conta sobre o envelope encontrado no confessionário, conta sobre a confirmação que ele teve direto do rapaz, conta sobre tudo. E Diógenes, gente, Diógenes escuta cada palavra, como quem leva uma facada no peito. Os olhos dele vão se enchendo de lágrimas, as mãos dele começam a tremer, a respiração dele fica ofegante. E quando o padre termina, Diógenes se levanta da cadeira como um homem possuído. Marta! Marta!
Vem aqui agora! E chama a Virgínia. E o Sebastião também. Manda chamar o Sebastião. Eu quero todo mundo na sala de estar agora. Diógenes começa a gritar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Aquele homem que sempre foi tão controlado, tão equilibrado, agora está fora de si. Está possuído de raiva. Está com uma fúria que ninguém imaginava existir nele. Marta entra correndo no escritório, assustada com a gritaria. Diógenes, o que aconteceu? Por que tu está gritando assim? O que esse padre veio te contar? E Diógenes, com voz embargada, mostra o envelope para a esposa. Marta, o dinheiro que eu emprestei para tua filha, o dinheiro que ela disse que ia usar para fazer uma encomenda do casamento, esse dinheiro foi usado para contratar um cangaceiro, para mandar atacar o ateliê da Lúcia, para quase matar o Tonho. Foi essa a encomenda da tua filha, Marta? Marta, gente. Marta quase desmaia. Ela leva as mãos à boca para abafar o grito, cai de joelhos no chão do escritório e começa a chorar feito criança. Não, Diógenes, não, pelo amor de Deus, tem que ser engano. Minha filha não fez isso, minha menina não é capaz disso. Mas o padre Viriato, com toda a delicadeza, mostra para Marta o mesmo envelope, conta de novo toda a história, e Marta vai se afundando cada vez mais no desespero. Aurelinda entra na sala assustada com a gritaria toda, e Diógenes ordena com voz de trovão. Aurelinda, vai buscar a Virgínia agora, e manda chamar o Sebastião também. Eu quero esses dois aqui em 5 minutos. E é para dizer para Virgínia que se ela não vier, eu mesmo vou arrancar ela do quarto pela orelha. Aurelinda, tremendo, sai correndo para cumprir a ordem. Enquanto isso, gente, Virgínia, na maior tranquilidade, na maior paz de espírito, está experimentando vestidos no quarto. Essa criatura está se preparando para mais uma festa, para mais um evento social, sem nem desconfiar que a vida dela está prestes a desmoronar nos próximos minutos. Quando Aurelinda bate na porta e diz que o pai está chamando, Virgínia até reclama. Ai, Aurelinda, agora não. Tu não vê que eu estou ocupada? Diz pro papai que eu desço daqui a pouco. Mas Aurelinda, com voz firme, diz: Senhorita Virgínia, é melhor a senhorita vir agora. O senhor Diógenes está muito alterado. Aconteceu alguma coisa grave. E o padre Viriato está lá embaixo também. Virgínia, gente, Virgínia sente um arrepio percorrer a espinha. O padre Viriato? Por que o padre Viriato veio aqui em casa? Será que ele descobriu alguma coisa? Será que o pai descobriu alguma coisa? Não pode ser. Eu fui tão cuidadosa, eu tomei todas as precauções. Não tem como ninguém descobrir. Mas mesmo se acalmando, mesmo tentando convencer a si mesma de que está tudo bem, Virgínia desce a escada com o coração disparado. E quando entra na sala, gente, quando essa criatura entra na sala e vê o cenário, a alma dela cai pelos pés. Diógenes em pé, vermelho de raiva, com o envelope na mão. Marta sentada no sofá, chorando desesperadamente. O padre Viriato em pé, com semblante grave, segurando uma cruz. E Aurelinda parada na porta, com cara de quem viu fantasma. Papai, o que está acontecendo aqui? Por que esse clima? Por que mamãe está chorando? Virgínia tenta fingir que não sabe de nada. Tenta usar aquela voz docinha que sempre funciona com o pai. Mas dessa vez, gente, dessa vez não vai funcionar. Diógenes encara a filha com olhos de fogo e diz com voz de trovão: Virgínia, senta naquela cadeira e não diz uma palavra até eu mandar. Hoje tu vai responder por tudo que fez. Que cena, queridos espectadores! Que cena de cair o queixo! Virgínia se senta na cadeira indicada pelo pai, com aquele rosto branco como cera, com aquelas mãos trêmulas, com aquele olhar de quem sabe que a hora chegou. E nesse exato momento, Sebastião entra na sala arrastado por outro empregado da casa. O rapaz vem trêmulo, vem aterrorizado, vem com cara de quem já se entregou para Deus. Diógenes encara os dois com uma fúria que ninguém nunca tinha visto antes. Sebastião, eu quero que tu repita aqui, na frente da Virgínia, na frente da minha esposa, na frente do padre Viriato, exatamente o que tu confessou para o padre. Quero que tu fale toda a verdade, sem omitir nada, sem proteger ninguém. E se tu mentir, Sebastião, eu juro pela memória do meu pai, que tu vai sair dessa casa direto para a cadeia. Sebastião, gente, Sebastião treme da cabeça aos pés. Ele olha para Virgínia com olhos de cachorro abandonado, pedindo perdão, implorando compreensão. Mas a Virgínia, com aquela alma fria que ela tem, com aquele desprezo de sempre,
vira o rosto e finge que nem o conhece. E o Sebastião, sentindo que está sozinho nessa, sentindo que a moça que ele tanto amou nem se digna a olhar para ele, finalmente abre a boca e desabafa. Senhor Diógenes, eu peço perdão a Deus e a Vossa Senhoria por tudo que eu fiz. A senhorita Virgínia me pediu, com muita insistência, para contratar o cangaceiro Carrapato para destruir o ateliê da Lúcia. Ela queria se vingar da Lúcia por causa do sucesso do ateliê e por causa do Mirinho. Eu, na minha cegueira de apaixonado, aceitei fazer o serviço sujo para ela. Eu contratei o Carrapato, combinei com ele o ataque e, na hora certa, recebi da senhorita Virgínia o pagamento para entregar ao cangaceiro. E foi a senhorita Virgínia que ordenou que eu escondesse o dinheiro dentro do confessionário da igreja. Misericórdia, gente! Marta solta um grito agudo e cai para frente, quase batendo a cabeça no chão. Aurelinda corre para socorrer a patroa. Diógenes, com os olhos saltando das órbitas, encara Virgínia. E Virgínia, gente, Virgínia perde completamente a compostura. Aquela máscara de moça delicada cai por terra. Aquela voz docinha se transforma em fúria. Mentiroso! Tu é um mentiroso miserável, Sebastião. Tu inventou tudo isso para se vingar de mim. Porque eu não aceitei teus avanços. Porque eu preferi o Mirinho. E agora, tu tá me acusando de coisas que eu nunca fiz. Mas Sebastião, gente, Sebastião já entregou os pontos, já se libertou do feitiço, e ele continua com voz firme, sem se intimidar com os gritos da Virgínia. Senhor Diógenes, eu posso provar tudo. Eu sei onde fica o esconderijo do Carrapato. Eu sei exatamente quanto a senhorita Virgínia me deu para pagar ele. Eu sei até a hora em que ela combinou o ataque. E como ela vinha planejando isso há semanas. E eu juro pela minha mãe, que está nos céus, que cada palavra que eu disse aqui hoje é a mais pura verdade. E aí, gente, Sebastião puxa do bolso uns papéis amassados, uns bilhetes que a Virgínia tinha mandado para ele, com instruções sobre o ataque. Provas materiais, gente. Provas escritas com a letra dela. Diógenes pega os bilhetes, lê cada palavra com mão trêmula. E a cada linha lida, a cada instrução criminosa que ele encontra escrita pela própria filha, o homem vai morrendo um pouco por dentro. É a letra dela, Marta. É a letra da Virgínia. Não tem como negar. Está aqui escrito, com a letra dela, instruções para o ataque ao ateliê. Está aqui escrito, Marta, que ela queria que a Lúcia sofresse, que ela queria que o ateliê fosse destruído, que ela queria humilhar essa moça. Marta, gente. Marta levanta do sofá, como quem está possuída por uma energia que ela não tem mais. Ela vai até Virgínia, encara a filha cara a cara e dá um tapa. Sim, gente, Marta dá um tapa na cara da própria filha. Aquela mãe que sempre defendeu Virgínia em tudo, aquela mãe que sempre acobertou as maldades da menina, agora descobre que criou uma víbora dentro de casa. E a primeira reação dela é um tapa que ecoa pela casa toda. Virgínia, tu me enganou a vida inteira. Tu enganou teu pai. Tu manchou o nome da nossa família. Tu quase matou um rapaz inocente. Tu profanou a casa de Deus com teu dinheiro do pecado. Eu não te reconheço mais, Virgínia. Eu não te conheço. Tu não é mais minha filha. Virgínia leva a mão ao rosto que pulsa de dor e começa a chorar. Mas é um choro de fingimento. É um choro teatral. É um choro de quem está perdendo o controle da situação. Mamãe, papai, por favor, vamos conversar. Tem que haver uma explicação para tudo isso. Eu nunca quis machucar ninguém. Eu só queria assustar a Lúcia. Eu só queria dar uma lição naquela africana que veio roubar o meu mirinho. Eu nunca quis que o Tonho fosse atingido. Foi um acidente, mamãe. Foi um acidente. Olha, gente, olha como essa criatura tenta se safar. Olha como ela tenta minimizar o crime. Olha como ela transforma o atentado contra a vida do Tonho em acidente. Mas Diógenes não engole essa. Diógenes, com voz grave, decreta a sentença familiar. Virgínia, a partir desse momento, tu não é mais minha filha. Tu vai entregar tudo que tem nessa casa. As joias, os vestidos, tudo. Tu vai sair daqui com a roupa do corpo. E mais, eu mesmo vou pessoalmente reparar todos os danos que tu causou ao ateliê da Lúcia. Eu vou pagar tudo do meu próprio bolso. E mais alguma coisa de indenização. Porque o nome dessa família não pode ficar manchado por causa das maldades de uma única pessoa. E aí, gente, Diógenes vira para o padre Viriato e diz: Padre, eu preciso que o senhor vá buscar o inspetor Fortunato pessoalmente. Eu não confio em mandar empregado.
Quero o Fortunato aqui em casa nos próximos minutos, porque essa criatura, essa cobra venenosa que eu chamei de filha por tantos anos, vai responder na justiça pelos crimes que cometeu. E vai ser presa, padre. Vai ser presa diante da minha família, diante de toda Barro Preto. O padre Viriato faz que sim com a cabeça, faz o sinal da cruz para abençoar aquele momento e sai correndo da casa de Diógenes em direção à delegacia. Pelo caminho, gente, o padre vai chorando, mas chorando agradecido a Deus, porque a justiça divina está se cumprindo, porque aquele dinheiro escondido no confessionário acabou se revelando como instrumento da própria providência. Em poucos minutos, Fortunato chega à mansão dos Cassiano com o padre Viriato. O inspetor entra na sala e encontra o cenário devastador. Marta chorando no sofá, Diógenes em pé fumando um charuto para acalmar os nervos, Sebastião sentado num canto com cara de derrotado e Virgínia tentando recompor a maquiagem enquanto chora. Fortunato fica em estado de choque ao saber dos detalhes do caso. Diógenes entrega ao Fortunato o envelope com o dinheiro, entrega os bilhetes incriminadores, deixa Sebastião repetir todo o depoimento na frente do inspetor e Fortunato, com aquela voz formal de autoridade, declara: Senhorita Virgínia Cassiano, eu lhe dou voz de prisão pelos crimes de associação criminosa, mandante de ataque armado e tentativa de assassinato. A senhorita está sob custódia da delegacia de Barro Preto e responderá pelos seus atos perante a justiça. Virgínia, gente, Virgínia surta. Virgínia começa a gritar, a espernear, a tentar fugir. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a Virgínia Cassiano. Eu sou filha do Diógenes Cassiano, o homem mais rico dessa cidade. Ninguém me prende. Ninguém me leva presa. Papai, faz alguma coisa. Papai, me ajuda. Mas Diógenes vira o rosto. Gente, Diógenes não olha mais para a filha. Aquele pai que sempre cobriu a menina de mimos, que sempre passou a mão na cabeça dela, agora se recusa a olhar para a cara dessa criatura. E nesse exato momento, gente, nesse exato momento de máxima tensão, Mirinho entra na sala da mansão. O rapaz tinha vindo para um jantar combinado com a noiva. E quando ele entra e vê o circo armado, fica completamente perdido. Mas o que está acontecendo aqui? Por que o Fortunato está aqui? Por que a Virgínia está sendo levada presa? Diógenes, me explica! Diógenes, com aquela cara de derrotado, mostra para Mirinho o envelope com o dinheiro. Mirinho, meu filho, eu sinto muito, mas eu tenho que te contar a verdade sobre a tua noiva. A Virgínia foi a mandante do ataque ao ateliê da Lúcia. Foi ela que contratou o cangaceiro Carrapato para destruir o ateliê. E foi por causa desse plano sujo dela que o Tonho está hospitalizado. Esse dinheiro foi o pagamento pelo crime e estava escondido dentro do confessionário da igreja. Mirinho, gente, Mirinho fica em estado de choque. O rapaz olha para Virgínia com cara de quem não acredita no que está vendo. Virgínia, isso é verdade? Tu mandou destruir o ateliê? Tu provocou o atentado contra o Tonho? E Virgínia, sem ter mais o que inventar, sem ter mais como se defender, baixa a cabeça e murmura: Mirinho, eu fiz isso pelo nosso amor. Eu fiz isso porque aquela africana queria me roubar você. Eu fiz isso para te proteger. Mas Mirinho, gente, Mirinho recebe essa confissão como um soco no estômago. O rapaz tira a aliança do dedo, segura ela na mão com força e olha para Virgínia com nojo no olhar. Virgínia, eu te conheci durante anos e eu pensei que conhecia a tua alma. Mas hoje eu descobri que tu não é a moça que eu pensei que era. Tu é capaz das piores baixezas. Tu é capaz de mandar matar. E eu não posso, eu não consigo, eu não vou me casar com uma criminosa. Mirinho, com gesto solene, joga a aliança aos pés de Virgínia. Virgínia, eu rompo nosso noivado nesse exato momento, na frente de todos. Eu não te quero mais. Eu não vou mais carregar o teu nome. E que Deus tenha misericórdia da tua alma, porque eu não tenho. Marta solta outro grito desesperado. Gente, Graça, que tinha acabado de chegar na casa para visitar o filho, entra na sala e vê a cena toda. E também desmorona. Meu filho, não! Tu não pode romper esse casamento assim. A Virgínia é tua noiva. O casamento tá marcado. O que os vizinhos vão falar? O que a cidade inteira vai comentar? Mirinho, não faz isso comigo! Graça se joga aos pés do filho, implora, suplica, mas Mirinho não cede. Pela primeira vez na vida, Mirinho enfrenta a mãe e diz:
Não! Mãe, a senhora vai ter que aceitar. Eu não vou destruir minha vida me casando com uma criminosa. E a senhora não vai me convencer do contrário dessa vez. O mirinho fraco, o mirinho manipulável, o mirinho que sempre obedeceu, esse mirinho morreu hoje. Agora vai existir um mirinho novo, um mirinho com dignidade. Fortunato então leva Virgínia presa, com algemas nos pulsos, na frente de toda a família, na frente dos empregados que ficam horrorizados. E quando saem pela porta da frente, gente, as ruas de Barro Preto já estão lotadas de curiosos. Aurelinda, na cozinha, tinha contado a fofoca para outra empregada, que tinha contado para outra, que tinha contado para outra, e em pouco tempo a cidade inteira já estava sabendo que a Virgínia Cassiano tinha sido presa. E que cena impressionante, gente! Que momento histórico! Virgínia caminha pelas ruas da cidade, algemada, escoltada pelo Fortunato, com toda Barro Preto olhando, comentando, julgando. Algumas pessoas xingam, outras choram pela família, outras se benzem. Adonis filma com os olhos cada detalhe para contar depois. Belmira aperta a mão do pai Carrapato, que já tinha deixado a cidade, mas voltou para esses acontecimentos. E enquanto isso, gente, no hospital, Alica recebe a notícia da prisão de Virgínia pela boca da Niara, que tinha mandado um menino correr para contar. Alica fecha os olhos, agradece a Deus, beija a mão do Tonho e diz com voz suave: "Meu amor, a justiça começou a ser feita. Aquela criatura que provocou o teu sofrimento agora vai pagar pelo que fez. E quando tu acordar, meu guerreiro, vai encontrar uma Barro Preto onde a verdade venceu a maldade." Caetana, do lado de fora do quarto, vai até a igreja agradecer ao padre Viriato. E essa cena, gente, essa cena também é de partir o coração. Caetana entra na igreja, ajoelha diante do altar de Nossa Senhora e chora. Mas é um choro de alívio, é um choro de gratidão, é um choro de quem viu Deus operar uma maravilha em meio à dor. E quando o padre Viriato se aproxima, Caetana beija a mão dele e diz: "Padre, obrigada. Obrigada por ter encontrado aquela prova. Obrigada por não ter ficado calado. O senhor é um instrumento de Deus, padre." E o padre Viriato, com aquela humildade dos santos, responde: "Caetana, eu só fiz o que qualquer servo de Deus faria. A verdade não pode ser escondida, principalmente quando ela está dentro da casa do Senhor. E agora, minha filha, agora a gente reza pelo Tonho. A gente reza pela cura dele, pelo casamento dele com a Lúcia, pela felicidade do casal que tanto sofreu." Diógenes, gente, Diógenes, depois que tudo se acalma, junta o que sobrou da família e faz uma promessa solene. "Eu, Diógenes Cassiano, juro diante de Deus e dos homens que vou reparar publicamente todos os danos causados ao ateliê da Lúcia. Vou pagar não só pela reconstrução do ateliê, mas vou indenizar a moça por todo o sofrimento. Vou indenizar o Tonho pelos meses que ele vai ficar afastado do trabalho. E vou fazer uma doação grande para a igreja, para que o padre Viriato use no que achar necessário. Que o nome dos Cassianos seja restaurado pelo bem, já que foi manchado pelo mal." E a notícia da prisão de Virgínia se espalha pela cidade como rastilho de pólvora. Em poucas horas, todo o Barro Preto está comentando. Casemiro, na fazenda, não acredita quando recebe a notícia. Ana Maria fica boquiaberta. Mundica solta gargalhadas de satisfação. Onildo balança a cabeça incrédulo. E Dona Menina, com aquela sabedoria de profetisa, sorri e diz: "Eu sabia. O Senhor não dorme. A justiça divina sempre se cumpre, mais cedo ou mais tarde." Marta, coitada, anda pelas ruas humilhada, com a cabeça baixa, vendo as pessoas comentarem ao passar. Aquela mulher que sempre foi tão orgulhosa, aquela mulher que sempre desprezou os mais pobres, agora colhe os frutos da arrogância. Mas Diógenes, ao lado dela, segura a mão firme da esposa e diz: "Marta, a gente vai superar isso juntos. O nome dos Cassiano vai se levantar de novo. E a gente vai aprender com esse erro para ser melhor pessoa daqui para frente." E enquanto isso, na cadeia, Virgínia chora desesperada sozinha numa cela. Aquela moça mimada, aquela moça acostumada com camas de luxo, agora dorme num catre duro, come comida ruim e divide o ambiente com criminosas comuns. E, gente, vocês podem ter certeza, essa não é a última vez que a gente vai falar dessa Virgínia. Porque uma criatura cheia de ódio como ela não vai aceitar a derrota assim tão fácil. Aposto que ela vai tramar vingança lá da cadeia.
Mas isso, queridos espectadores, é assunto para os próximos capítulos. Por enquanto, gente, vamos celebrar a justiça que foi feita. Vamos celebrar a coragem do padre Viriato, que não se calou. Vamos celebrar a força da Caetana, que defendeu o filho. Vamos celebrar a determinação da Alica, que não desistiu do amor. E vamos rezar pelo Tonho, gente. Vamos rezar pelo nosso guerreiro de Batanga, para que ele acorde logo e possa abraçar a princesa que ele tanto ama. E agora me digam, queridos espectadores, vocês acham que a Virgínia merece perdão depois de tudo que ela fez? Vocês acham que essa criatura tem salvação? Ou ela vai continuar fazendo maldade pelo resto da vida? Que nota de 0 a 10 vocês dão para essa vilã? E me digam também, que nota vocês dão para o padre Viriato pela coragem dele? E para Caetana, essa mãe leoa que defende o filho? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu faço questão de ler cada uma. Esse aqui é um canal que vive de vocês. É um canal feito por vocês e para vocês. E a opinião de vocês conta muito para mim. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, gente, se inscrevam agora mesmo. É só clicar naquele botão vermelho ali em cima. Ativem o sininho para receber notificação na hora que o próximo vídeo sair. Compartilhem esse vídeo com aquela amiga ou amigo que ama a novela tanto quanto vocês. E principalmente, gente, deixem aquele like caprichado. Dá aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela A Nobreza do Amor para vocês. Cada like é um abraço, cada comentário é um carinho, cada inscrição é um incentivo para eu continuar fazendo esse trabalho com tanto amor. A gente se vê no próximo vídeo, queridos espectadores. E lembrem sempre, em A Nobreza do Amor, a justiça sempre triunfa, o amor sempre vence e a maldade sempre cai por terra. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima!